Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Lê. Estou gravando sozinha hoje, mas o Will está aqui na produção. Fala oi pro pessoal, meu bem. E aí, pessoal, belezinha? Então, gente, eu vim aqui hoje, né? O vídeo dessa semana a gente não viajou porque tá chovendo muito. Nós moramos em São Paulo, então tá chovendo quase todos os dias. E faz tempo que eu tô pra fazer esse vídeo, faz tempo que o Will pede pra mim, faz um vídeo, fala sobre a sua viagem, seu mochilão que você fez sozinha, né? E as meninas podem gostar, o pessoal pode achar interessante. E faz tempo que eu tô pra fazer esse vídeo, eu não fiz ainda, então é hoje. Vou falar sobre a minha experiência, minha primeira mochilão que eu fiz sozinha, né? Minha primeira viagem pra fora do Brasil. Fui conhecer 2 países da América Latina e eu queria compartilhar com vocês. E eu espero que vocês gostem desse formato, é um pouquinho diferente, né? A gente em casa, né, amor? Sim. Gravando assim. E vou falar um pouco pra vocês como que foi. Fica aí com a gente. Roda a vinheta, meu bem. Bora? Então é isso aí, gente. Eu até anotei aqui algumas coisinhas, né? Faz muito tempo, 2016. E eu queria começar falando que, independente de você ter uma companhia ou não, se você quer viajar, quer ir pra algum lugar, só vá, né? E no caminho você vê o que vai acontecer. E também queria explicar que nem sempre eu fui assim, nem sempre gostei de viajar sozinha, nem sempre gostei de estar sozinha. E com essa viagem eu meio que me conheci melhor, né? Então me ajudou bastante a ter um autoconhecimento. E tudo começou quando eu saí de férias, né? Primeiro ano eu saí de férias. E eu queria viajar e eu acabei não viajando por falta de companhia. E aí eu tinha organizado, tinha pensado em ir para outro país. E aí eu não tinha com quem ir, na época eu era solteira, foi antes de eu conhecer o Will. E aí eu pensei, não, eu vou viajar sozinha. É chato, né? Não tem com quem conversar e tal. Mas eu já viajava sozinha aqui em São Paulo, porque eu faço trilha, eu gosto desses esportes de aventura, então eu já viajava, já encontrava com o pessoal em estação de metrô, quem sabe como que funciona isso, vai me entender. E ia nas trips, ia viajar, mas nada muito longe, né? Então, assim, eu fiquei com bastante receio. Eu falei, vou sozinha, sem conhecer ninguém. Mas mesmo assim eu organizei. É a primeira vez que eu organizei, eu meio que desisti, eu tive alguns probleminhas, acabei desistindo. Aí, quando foi em 2016, eu organizei tudo. Eu sairia de férias em maio e organizei em fevereiro, por exemplo. Comprei passagem, fui ver hospedagem, essas coisas assim. E aí eu escolhi, né, fazer o mochilão pela América Latina. De início eu ia fazer o trivial, né, que é Peru, Bolívia e Chile. Mas aí depois, com alguns probleminhas, o dólar estava com preço até um pouco elevado na época, ficou caro ir pro Peru, né, pra conhecer Machu Picchu, que é meu sonho, é o sonho do Will também. E aí na época ficou um pouco caro. Aí eu tive que procurar uma alternativa. Aqui naquele momento tinha sido Santiago do Chile, que estava com preço mais interessante. Então eu comprei, né? Eu já dei algumas dicas lá no nosso Instagram, né? Quem não sabe, tá aqui, nosso Instagram. E eu já dei dicas de como juntar milhas. Na época eu juntava milhas, comprava milhas, né, para utilizar para viajar. E eu consegui um preço promocional muito bom para Santiago do Chile. E aí eu pensei, né, em todo o roteiro que ia acontecer lá, que eu ia fazer lá. E na época eu coloquei na minha cabeça que eu queria conhecer mais que um país, que não era só um, enfim. E pensei no Chile. E aí eu pesquisei e vi a travessia dos Andes, né? Do Chile para Argentina, para Mendoza. E aquilo assim me encantou. Eu falei, é isso que eu quero fazer, eu vou conhecer e tal. Organizei tudo direitinho. Aí tinha até uma colega minha que queria ir também, mas aí o roteiro que ela queria fazer não batia com o meu, que ela queria fazer o Atacama e eu queria fazer os Andes, então a gente já entrou em conflito aí, né? E aí eu falei, não, vai ser só eu, vou sozinha mesmo. Na verdade, eu vou contar pra vocês, eu não tive medo. As pessoas que eu conheço, amigos, família, foi que começaram a ficar falando, mas você vai sozinha, mas você não conhece ninguém, mas se acontecer alguma coisa. E aí eu fiquei um pouco receiosa, mas no fim eu queria realmente ir, então não desisti. Então eu tive praticamente 3 meses para organizar minha viagem inteira, fiz meu roteiro, reservei hospedagem. Se você vai viajar pela primeira vez sozinho e você vai ficar com receio, o meu conselho é: faça todo o planejamento. Primeiro, veja passagens, hospedagem, o local que você vai ficar, crie o seu roteiro, né? Independente de que você vai comprar passeios no local ou não, faça o seu roteiro. Tenha em mente onde você vai se hospedar, avise para as pessoas que te conhecem se você tem medo de que aconteça alguma coisa. Foi o que eu fiz, né? Eu deixei tudo anotado, para onde que eu ia, qual a hospedagem, enfim, tudo certinho. E
todo o planejamento. Então, eu lembro que na época eu fiquei um pouco insegura com relação a ir para outro país mesmo, né? A idioma, essas coisas, não sabia me comunicar. Então, o que eu fiz? Eu tive 3 meses para me preparar. Eu já cursei, já fiz inglês, né, tal, mas eu nunca tinha estudado espanhol. Então, nesses 3 meses eu baixei o Duolingo. Não tô sendo patrocinada nem nada, mas eu baixei um aplicativo e estudei, né, fui tentando entender o idioma, um pouquinho do espanhol. Para mim foi bem tranquilo com relação ao idioma. Foi mais mesmo com relação à insegurança de ir sozinha, mulher, enfim. E foi aí que eu descobri, meninas que estão assistindo, às vezes a gente cria um medo de uma coisa que a gente não conhece em relação ao que as pessoas nos dizem. Então, assim, as pessoas chegavam e falavam, mas você vai sozinha. Mas por que você não vai com uma amiga, com amigos, com um namorado? Na época eu era solteira, eu falei, não tem opção. Ou eu vou sozinha ou eu não vou, né? E, assim, o medo que eu tive foi com relação a isso, o que as pessoas me falavam e não é o que eu via. E, assim, até vou falar, né? Não sei se ela me segue ou não, mas um blog que me ajudou bastante foi uma sul-americana, que eu li alguns relatos sobre os passeios que ela fazia. Vi outros blogs também de viagem de mulheres que viajavam sozinhas, experiências. Fui vendo como que era a experiência deles. E eu fui lendo e vendo que é possível, que dá para viajar, independente de que é casal, que é sozinho, é sozinha, enfim. E fui. E aí, depois que eu fiz todo o planejamento, né, que eu comprei as passagens, eu reservei a hospedagem, e aí eu me hospedei em um hostel, né, porque eu tava indo sozinha, então o que eu pensei? Vou tentar ir para um local onde tem outras pessoas. Então eu peguei um quarto compartilhado feminino, só de meninas, né, pra me sentir até mais segura também. E como eu tinha mais ou menos 15 dias para ficar no Chile, em Santiago, eu fui sem tanta pressa de fazer tantos passeios seguidos, dias seguidos. Então eu reservei essa hospedagem e não reservei a da Argentina, porque até então ainda não tinha comprado as passagens lá na Argentina. As passagens internas, transporte terrestre eu não comprei, comprei só de avião ida e volta, então eu tinha passagem de ida, tinha passagem de volta, a data certinha, então eu tinha que incluir Santiago, todos os passeios que eu ia fazer no Chile, e a ida até Mendoza, na Argentina, voltar para Santiago e seguir para o Brasil. Então eu tinha que encaixar ali dentro. Tirando esses dias que eu ia cruzar de um país para o outro, eu peguei a hospedagem até mais ou menos, acho que uns 6, 7 dias, né, em Santiago. E eu fiz o seguro viagem, é muito importante, gente. Não precisei usar, não passei mal, não fiquei doente, não tive nenhum tipo de problema, mas eu fiz o seguro viagem. Eu tomei a vacina de febre amarela, apesar de que eu não fui para a Ilha de Páscoa na época, eles só pediam vacina de febre amarela para quem estava indo para o Chile para visitar a Ilha de Páscoa, mas mesmo assim eu tomei a vacina de febre amarela. Eu fiz o meu CVIP, que é um certificado de vacina internacional. Agora, além do CVIP, tem o da Covid também, que a gente já falou até nos vídeos do mochilão da Argentina e do Paraguai, que eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? Ou aqui. Fiz essa documentação. Reservei um passeio, acho que 2 passeios com uma agência lá em Santiago que era só para brasileiros e acho que para outras nacionalidades também, mas era uma agência que a proprietária era brasileira lá em Santiago. Então eu reservei 2 passeios que foi, né, os que todo mundo vai, né, gente, neve, a primeira vez que eu fui ver a neve, que foi o Vale Nevado, então eu reservei aqui no Brasil já. E aí foi legal porque eu pude pagar no dia em real, não precisei levar a moeda local. E para quem não sabe, em 2016 era mais caro o peso chileno do que o real e continua mais caro. O Chile é um país caro, né? E comprei dólar, levei dólar. Na época a cotação estava R$4 redondo, em 2016, em maio. Então eu comprei uma quantidade de dólar. Um dia eu vou fazer um vídeo para vocês só com valores, né? O de hoje é só um bate-papo mesmo para conversar. E reservei a hospedagem, como eu falei, no hostel, e eu paguei a primeira diária, como todo mundo sabe, quando você reserva pelo aplicativo do Booking, né? Também não é patrocínio, também não é, comercial, mas eu reservei pelo Booking. E a primeira diária nós pagamos em dólar e as demais paga na moeda local no dia. Eu levei meu cartão internacional, como eu sempre levo. Não é legal usar, mas é bom levar por segurança. Levei valores em reais, né? Não foi um valor muito alto, mas eu levei dólar e quando eu cheguei em Santiago foi que eu fiz o câmbio. Por quê? O câmbio aqui no Brasil, para moeda de qualquer outro país, não é legal, todo mundo sabe. Em aeroporto, pior ainda, né?
Mas, assim, em Santiago, existe uma rua que eu não me recordo o nome, mas eu vou pesquisar e vou colocar pra vocês, que é uma rua que é cheia de lojas de câmbio. Então, você vai andar a rua inteira, vai ter loja de câmbio oficial para todos os lados, né? Uma outra coisa também que eu fiz antes de ir foi anotar, como eu falei no começo, todos os dados, todas as informações de onde eu ia ficar, passar para meus familiares, meus pais. Procurei telefone e dados da parte da imigração, consulado de lá, né? O Chile, como vários países do Mercosul, não precisa de passaporte, mas eu levei meu passaporte. Eu lembro que com o meu passaporte eu não peguei fila, foi uma fila bem menor. Então facilitou bastante. Não é obrigatório, mas ajuda, né, gente? Eu fiz uma listinha, né? Aqui eu não tô seguindo 100% da listinha. Eu tô falando. Quem já acompanha a gente no canal sabe que eu falo pra caramba, falo pelos cotovelos, falo até mais que o Will. Atropelo ele falando. Gosto muito de falar. Espero que vocês gostem, né, de conversar, porque assim, eu queria fazer esse vídeo, um bate-papo para explicar para vocês mais ou menos como que foi a parte de organização e também da minha experiência. A minha ficha caiu a hora que o avião pousou em Santiago, porque eu comprei as passagens na época, eu comprei a de ida e volta, eu paguei 550 e poucos reais, muito barato, ida e volta para Santiago do Chile, 500 e poucos reais. E eu lembro que eu consegui esses valores porque eu peguei voo da madrugada. Só que voltando pro Brasil é outra coisa, né? Você chega aqui no aeroporto, é aquela loucura, você conhece o país, enfim. Mas eu peguei indo de madrugada para Santiago e eu cheguei lá mais ou menos umas 2 horas da manhã. E aí, o momento que realmente eu percebi que eu estava mochilando, que eu estava saindo do Brasil, que eu estava viajando, foi quando eu desci no aeroporto de Santiago. Porque tinha várias pessoas no voo, claro, né, vindo do Brasil, saindo de São Paulo, mas quando eu cheguei no aeroporto, que eu juntei minhas coisas, que eu comecei a me situar que eu estava fora, eu me vi sozinha. Foi o primeiro momento que realmente eu percebi que eu estava viajando sozinha. E o que acontece nesse momento? Eu tive medo, eu tive muito medo, gente, de verdade. Se eu puder, assim, acho que se eu tivesse como voltar pro avião, acho que eu teria voltado, assim, só pra explicar pra vocês. Então eu saí toda destemida e as pessoas iam falar as coisas pra mim, eu não, vou sozinha, me vira, tal. Só que na hora que eu cheguei no aeroporto, me bateu aquele medinho, aquele frio na barriga. Então me contem aí se vocês, quando viajaram a primeira vez, quem já viajou, sentiu isso, se sentiu essa insegurança, sentiu esse medo, porque eu realmente fiquei bem preocupada por ser madrugada, enfim, ainda tem o fuso horário, é 1 hora de diferença do Brasil. E aí eu fui procurar uma forma de chegar em Santiago, né? Porque o hostel que eu tinha reservado ficava no centro de Santiago, bem na área central mesmo. E o aeroporto, para quem não sabe, não fica em Santiago, fica uma cidade um pouquinho mais afastada, então é alguns quilômetros de distância. Não dá para ir a pé, enfim, de madrugada até que eu não iria mesmo. E o transporte até o centro de Santiago, existe ônibus e tal, né? Só que 2 horas da manhã não tinha que conseguir um outro tipo de transporte. E eu já tinha conversado com a agência que eu comentei com vocês que eu reservei o Vale Nevado e perguntando sobre os transfers, né? Eles me deram valores, explicaram mais ou menos. E a hora que eu cheguei no aeroporto, eu não vi essas vans que eles comentaram, não vi nenhum tipo de pessoa oferecendo. Mas aí eu fui olhando, vi as pessoas lá, o pessoal esperando para fazer o processo de imigração, de entrar no país, enfim. Fiz o meu processo também e eu vi que tinha um guichê de uma empresa que era a empresa de transporte que essa agência tinha citado para mim, né? Aí eu perguntei, e assim, por ser de madrugada, é claro que eles não cobraram o valor que eles me disseram, como sempre, vocês sabem, acho que a gente tem cara de turista, sotaque, enfim. E aí, só que eles queriam em pesos. Como eu falei, eu não levei pesos argentinos, ou pesos chilenos. Eu levei dólar e levei real. E aí eu fiquei super preocupada, falei, e agora o que eu vou fazer, né? Aí eu encontrei uma casa de câmbio, né? O valor do câmbio tava altíssimo, um absurdo. E agora eu não lembro se eu fiz o câmbio e troquei, eu paguei em real, mas eu consegui pegar a van. E aí a van me levou até o centro de Santiago e o hostel que eu tinha reservado ficava bem numa avenida que não tinha ninguém, tava deserto, né, 2 horas da manhã. Só que tinha um ponto de ônibus em frente. E a hora que a van parou para eu desembarcar e entrar no hostel, tinha 2 homens no ponto de ônibus. E assim, eu moro em São Paulo, né, gente? Já fui assaltada N vezes, né? E 2 caras numa moto e 2 caras sozinhos num ponto de ônibus pra mim tem o mesmo impacto de medo. E eu lembro que a hora que eu vi os 2 caras num ponto de ônibus,
Eu gelei, eu falei, não vou descer, pensei, né, não vou descer da van. Mas aí eu não quis dar uma de doida, né, de assustada. Desci, né, e eu lembro que o motorista da van, e ele mesmo falando espanhol, eu entendi, ele também me compreendeu, ele falou pra mim que, pra eu descer, que ele ia esperar eu entrar no hostel. Só que pra entrar tinha uma grade, né, a avenida tinha uma grade, então tinha que dar a volta até o comecinho da avenida, ia passar na frente de onde eles estavam pra poder voltar um pouquinho até em frente onde tava o hostel, né. E mesmo assim, o motorista da van esperou eu entrar, eu dar a volta e entrar. Quando eu cheguei na porta do hostel, foi que ele saiu com a van. Então, assim, pra mim isso foi tipo um sinal dos céus de que eu estava segura, de que eu podia ir fazer minha viagem, que ia ser tranquila. E nesse momento, assim, tipo, meu coração se aqueceu, sabe? Eu pensei, ai meu Deus, que legal, né? Que bom, né? Que ele viu que eu tava preocupada, tava assustada, ele percebeu isso, porque já tinha ficado meio impactada. E eu fiquei com um pouquinho de receio, mas eu mesmo assim fui, entrei no hostel e tal. As pessoas só estavam lá no ponto de ônibus, talvez saindo de algum local, não sei. Enfim, entrei no hostel, me hospedei, enfim. E os dias que se seguiram eu fiz passeios. Fui pro Vale Nevado, fiz Vinha del Mar, Valparaíso. Conheci o centro de Santiago também, andei bastante sozinha. Fui no mercado, fui nas feiras. Como eu falei, eu não gravava, né? Se eu não me engano, eu fiz um vídeo só escorregando na neve lá no Vale Nevado. E não fiz muito. Não gravei muita coisa porque o meu celular não era dos melhores para fazer imagens também para gravar. E o meu intuito não era esse, eu nunca pensei assim. Na época eu não pensava em gravar em youtuber, blog, nada do gênero, né? Mas aí eu tenho acho que algumas imagens que eu vou colocar pra vocês, fotos, e se eu encontrar esse vídeo também eu coloco. E assim, gostei muito, gente. Assim, Santiago pra mim foi uma cidade que me conquistou, apesar de ser uma cidade mais noturna e eu sou mais do dia. Gostei bastante. E depois eu fiquei passeando sozinha, né? E foi legal porque eu nunca vi tanto brasileiro na minha vida. Eu fui sozinha, com medo, com receio. No aeroporto fiquei receiosa, como eu comentei e tal, na van também. Mas toda hora tinha brasileiro. No meu quarto tinha 4 brasileiras, se eu não me engano. Éramos em 12, mas tinham 4 eram brasileiras, comigo 5. No hostel tinha vários brasileiros hospedados. Acabou que eu entrei num grupo do Facebook da época que era brasileiros que estavam em Santiago naquele momento. Fiz amizade até com um casal que era do litoral, que estava lá também, fizemos alguns passeios juntos. Então tinha muitos brasileiros, muitos mesmo. E eu não me senti tão sozinha. Mas assim, eu fiz vários passeios com pessoas de outros países da América Latina, argentinos e tal. E acabei praticando um pouquinho meu espanhol, que não era lá essas coisas na época, mas dava pra se virar. Mas ajudou, né? Ajudou bastante. E foi engraçado que até um dia um rapaz que era guia de um passeio que eu fiz, que ele achou que eu era de algum país da América Latina. Que legal, gente. Quer dizer, a gente é da América Latina, né, do Brasil, mas algum país que falava espanhol, né? E aí eu falei, não, então meu espanhol não tá tão ruim. E aí acabaram os dias que eu fiquei em Santiago, eu consegui comprar o passeio de ida e volta, a passagem de ida e volta para Mendonça de ônibus, né, pela empresa Cata Internacional, que eu acho que é só essa que faz, eu não tenho certeza. E cruzava os Andes, né, pela CH50, se eu não me engane, que eles chamam de Le Caracores, que são várias curvas, né, pelos Andes até chegar em Mendonça, na Argentina. E eu comprei a passagem, fiz o passeio, né, a viagem, e uma viagem linda, gente, mais ou menos 8 horas de distância de Santiago, cruzando a fronteira, fazendo o processo de imigração, até Mendonça. E Mendonça é uma cidade muito bonita, uma cidade, assim, linda, cheia de vinícolas, né, e eu amo vinho, né, a única bebida alcoólica que eu tomo é vinho, o Will também, né, gosta bastante de vinho. Quem não ama, né, gente? Quem não gosta, né? Fala aí quem é que não gosta. E aí eu fui pra Mendonça, e aí foi a segunda experiência que eu queria compartilhar com vocês, que também, né, modificou um pouquinho a minha forma de ver. Que por mais que você se organize, por mais que você reserve hospedagem, por mais que você deixe tudo certinho. Eu sou a louca das planilhas, o William sabe, eu planejo tudo, eu sou chata, planejo passeio, o horário, tudo certinho, mas acaba que sai coisas que não fogem ao nosso controle. Por que eu controlo tudo? Primeiro que é do meu perfil mesmo, deixo algumas coisas também acontecer, mas é bom a gente organizar para não perder data, não perder horário, não perder voo, enfim, passagem.
E quando você tá em outros lugares, dependendo da empresa, nem te reembolsa, então para fazer tudo isso. E eu reservei, né, de novo pelo Booking, enquanto eu tava em Santiago, eu reservei minha hospedagem em Mendonça. Peguei um hostel também, só que em Mendonça o hostel não tinha opção de quarto só feminino, era quarto compartilhado misto, né? E até então eu nunca tinha ficado em quarto compartilhado misto. Já tinha acampado, viajado com outras pessoas, mas sempre ficava na minha barraca ou pegava um quarto só meu ou quarto com meninas, né? E aí, minha primeira experiência num quarto misto. Mas até então eu tava mochilando, viajando sozinha, eu queria viver essas experiências. E eu fui para esse hostel. Aí, meu primeiro impacto na Argentina foi o castelhano que é falado em Santiago. Não é o mesmo espanhol castelhano que é falado na Argentina, não é o mesmo espanhol da Argentina. É um pouquinho diferente, né? Hoje em dia eu já entendo porque eu me aperfeiçoei um pouquinho mais no espanhol, pratiquei um pouquinho mais, vi as diferenças dos países. E aí eu cheguei na Argentina, eu tive dificuldade de explicar para o taxista para onde eu queria ir, dificuldade de que ele entendesse. Estava sem internet, né, da Argentina, sem Wi-Fi, não tinha comprado o chip, tinha acabado de chegar na rodoviária de Mendoza, e eu não consegui explicar para ele para onde eu ia. E aí foram 4 taxistas. E, assim, eu amo a Argentina, mas os 3 primeiros completamente sem vontade nenhuma de me entender, sem de me ajudar. E aí o quarto foi que compreendeu, entendeu onde que eu iria ir, mas eu achei estranho porque ele parecia que ele não queria me levar, sabe? Aí eu já fiquei com o pé atrás. Eu sou muito intuitiva. Se eu sinto que uma coisa não tá legal, eu prefiro nem fazer. E eu já tava meio receiosa. Na hora que o cara ficou meio assim, eu falei, o cara é taxista daqui, ele não quer me levar nesse lugar, às vezes o lugar não é legal, né? E até então reservei com pressa, não pesquisei o bairro. E aí ele me levou. Aí, assim, foi saindo de perto da rodoviária, da parte assim, mais. A rodoviária não é perto do centro de Mendonça. E foi entrando numas ruas, né? Como qualquer cidade tem. A gente é de São Paulo, a gente é de qualquer outro lugar, tem periferia, tem lugares mais afastados. Nada contra, até porque eu moro na periferia, mas assim, eu achei o lugar bem esquisito, sabe? E eram, tipo, várias fábricas, empresas, e não parecia que ali ia ter uma hospedagem, a rua que o taxista me deixou. E a hora que eu desci, que eu tirei minhas coisas, ele saiu correndo, ele nem... Eu paguei ele na entrada, ele falou quanto que era, né? Já pediu pra ele dar o dinheiro. E aí ele saiu, não deu tempo nem de eu perguntar pra ele, é aqui mesmo, tem certeza? Aí eu vi uma plaquinha pequenininha do nome do hostel, eu não vou falar qual que é, né? Pra não expor também. E aí eu bati, chamei, não tinha campainha, nada. E eu fiquei, gente, sério, meu coração acelerava. E era uma sensação tão desesperadora que eu falei, meu Deus, eu acho que não é aqui. Mas como tinha o nome do hostel, né? Bati, chamei e não aparecia ninguém. Eu sei que fiquei mais ou menos uns 10 minutos lá nessa de bater, chamar, e era um portão de lata, né? Aqueles portão de latão. E não aparecia ninguém. Aí eu já tava quase desistindo, né? Aí daqui a pouco eu escutei passos, eu falei, tem alguém chegando. Aí foi uma mulher, abriu o portão. E aí eu conversei, cumprimentei tudo, e ela não entendia nada do que eu falava. Ela falava espanhol, mas eu não conseguia entender, ela não conseguia me entender. Aí eu tentei perguntar se ela sabia falar inglês, meu inglês não é lá essas coisas, mas, né? Eu falei, vai que a gente consegue. E ela também não entendeu, até que depois de, né, gesto, tal, ela entendeu que tinha hospedagem, mostrei no celular que eu printei, né, a comprovante da hospedagem. Aí ela me levou. E eu lembro, gente, que eu olhei as fotos do hostel. Eu olhei as fotos da hospedagem. Eu acho que com certeza alguém aí vai falar que já passou por isso. Não era o mesmo lugar das fotos. Parecia que o lugar das fotos tinha murchado, sabe? Nas fotos era um hostel com uma graminha verde, cheio de flores, tudo coloridinho. O lugar tava pura ferrugem no portão, né? Bem desgastada a tintura. Até então, gente, manutenção às vezes não dá tempo de fazer, a gente entende, né? Só que aí eu já fui vendo que o negócio tava estranho. E aí eu fui vendo que o lugar tava meio esquisito, bem sujinho, né? Mas assim, Mendonça, na época do outono, para o começo do inverno, é bem seco, então cai folhas mesmo, as flores secam, até então, beleza. Aí ela me levou lá pra dentro. Quando ela abriu a porta que eu entrei naquele lugar, aquilo não era uma hospedagem. Não era, gente, assim, com todo respeito, eu sei que tem lugares que é muito simples, mas aquilo dali não devia nem estar sendo divulgado como um lugar para se hospedar. Assim, a sala, a recepção horrível, tudo muito sujo, um cheiro bem desagradável na recepção, para vocês terem ideia, o negócio vai piorar. Aí ela foi me apresentar o quarto, aí vi, uma beliche e tudo, né, várias beliches, né, hostel é assim.
Mas estava tudo muito sujo, as camas bem desarrumadas, né? Aí eu não vi coberta, não vi nada, eu deixei minhas coisas assim. E do lado tinha. Aí ela falou que a moça explicou, né? Comunicação meio ruim, mas explicou que só tinha uma pessoa hospedada, que era um homem. As coisas do homem, desse homem que estavam lá, eram coisas bem surradas, bem simples. Até então, mochileiro, gente, às vezes tanto tempo viajando, acaba ficando com as coisas assim. Mas assim, tudo ali tava muito estranho, sabe? Quando você sente que tem alguma coisa estranha ali, tudo muito sujo. Aí eu falei assim pra ela, você não tem um quarto sozinho, né? Que eu pago até mais caro. Eu não queria ficar naquele quarto, naquele ambiente. Alguma coisa ali não tava legal. E aí ela falou, tem um, mas tá ocupado. Aí a gente passou, ela foi me mostrando os outros quartos, passamos por um quarto, era um quarto de casal. A cama tava até com o colchão virado. Então, assim, não sei qual era o quarto que ela falou que tava ocupado. Passamos por um outro que ela falou que era um quarto de família e que também tava ocupado. Só que aí a porta tava trancada, né? Tava fechada. E aí eu falei, mas eu queria o outro quarto, né? Se tiver, não tem, tá ocupado. E aí ela me deixou lá, não me explicou nada, onde ficavam as coisas, assim. Eu não tava com cobertor, tava com a minha mochila, com minhas coisas. Eu não tava com cobertor, eu não tava com toalha de banho. Tudo isso tava na descrição que teria, né? E ela não me mostrou nada. E assim, gente, eu não sei nem quem é esse homem que ele tava até tomando banho, né? O banheiro era dentro do quarto, era um quarto compartilhado, mas o banheiro ficava dentro do quarto. Mas assim, alguma coisa em mim falou assim, sai daí. Tipo, dentro de mim alguma coisa falou, vai embora, sai daí. Eu não sei, assim, até me desculpem, eu não tô julgando, eu não sei quem era a pessoa, não sei quem é o proprietário desse lugar, mas o lugar me deu uma energia tão ruim, uma sensação tão desesperadora de ir embora, que eu não consegui. Aí, assim, eu tava até tirando a bota, né, pra colocar um chinelo, pra ficar mais à vontade, mas assim, coloquei de volta, peguei minhas coisas. A moça tinha me pedido o passaporte, fiquei tão receosa que eu dei só o RG, né, na hospedagem. Aí eu saí, ela não tava na salinha, procurei, fui ver na cozinha, a porta tava fechada, e depois ela apareceu de um outro cômodo, nem sei qual que foi. Aí eu falei pra ela que estava indo embora, que queria meu documento. Aí ela falou que ia ligar pro irmão, eu entendi ela falando que ia ligar pro irmão dela pra falar que provavelmente seja o dono desse estabelecimento. Aí eu falei que não precisava, que a primeira diária que o Booking cobrava, eu não queria, que eu queria ir embora, só queria ir embora. Ela me deu meu RG, aí eu saí, e assim, passaram-se mais ou menos umas meia hora nesse momento, né, que eu entrei na hospedagem e me deu desespero que ir embora. Aí ela abriu o portão, eu saí. Quando eu saí para o portão, para a parte de fora, eu não sei se vocês acreditam nisso ou não, parece que aquela sensação desesperadora de medo acabou. Naquele momento eu fiquei mais assim, meio que o medo passou, né? E aí eu vi a rua deserta, o medo voltou de novo, né? Foi onde eu estou. E ali não ia passar táxi, que era uma ruazinha, como se fosse uma ruazinha de esquina, não era sem saída, mas era uma ruazinha de esquina de mão única, né? Aquelas que eu acho que passam um carro indo, depois o outro voltando. E aí eu andei mais um pouquinho, eu tentei lembrar de onde o taxista tinha vindo, eu falei, tem uma avenida ali. Aí andei mais um pouquinho, fui até uma avenida. E aí quando eu tava chegando perto da avenida, eu comecei a correr. E alguma coisa falou assim, corre. Eu comecei a correr. E sério, eu não sei explicar pra vocês de onde que saiu esse medo de ficar nessa hospedagem, não saiu essa sensação de querer correr, mas eu corri como se não tivesse amanhã. Corri assim como se o mundo fosse acabar. Corri, quando chegou na avenida passou um táxi e o taxista viu que eu tava correndo, né? Eu não sei se ele percebeu que eu era turista, não sei se ele percebeu, enfim. Isso já era 5h30, tava quase anoitecendo. Aí ele parou, aí eu perguntei, né, táxi, né, até centro de Mendonça. Aí ele falou que sim, aí eu entrei. Na hora que eu entrei no táxi, me deu um desespero, assim, uma vontade de chorar, que eu queria só chorar. Mas aí me segurei, o olho ficou cheio de lágrimas. Aí eu expliquei pra ele, eu falei, eu estava numa hospedagem, mas não tava muito legal. Você consegue me ajudar? Eu queria pegar um hotel, alguma coisa em Mendonça, você sabe se é caro? Aí ele explicou que naquela época estaria mais caro e realmente já tinha visto quando eu pesquisei que é muito caro, a hospedagem lá era bem cara e por isso que eu tinha pego esse hostel. Aí perguntei pra ele se tinha hostel no centro, ele falou que tinha alguns, enfim. E assim, ele foi tão... Gente, a segunda vez que Deus colocou um anjo na minha vida foi o motorista da van e esse taxista. Ele falou assim, eu vou passar em alguns hotéis e você desce e pergunta qual o valor. E aí você entra de novo e eu te levo no próximo hotel. E assim, pra mim aquilo
a coisa mais incrível que aconteceu naquele momento, porque eu tava realmente bem assustada, com muito medo. E aí ele foi parando tudo, eu sei que eu fui em 4 hotéis, até que o último era razoável, com café da manhã, dava pra eu pagar, eu ia ficar 3 dias, né, 3 diárias, 4 dias. E aí eu peguei, me hospedei, subi pro quarto e tudo. Quando eu deixei minhas coisas foi que a ficha caiu. Que eu pensei, meu Deus, né? Será que eu fui injusta? Será que eu saí correndo desse lugar? Será que eu julguei o lugar pela aparência? Mas, gente, assim, eu não sei o que ia acontecer comigo. Eu não sei se alguma coisa ruim iria acontecer. Mas a sensação era tão desesperadora que a última vez que eu senti isso foi quando eu fui assaltada. Foi uma vez que eu fui assaltada, né? Uma pessoa me seguiu na minha rua, me assaltou. E assim, foi a mesma sensação. Aquela sensação de autoproteção, sabe? Que a gente tem como ser humano, de que fala assim, vai, não fica aí que alguma coisa vai acontecer. Então, assim, eu não sei se algum de vocês já passaram por isso. Eu até na época eu tinha um blogzinho, né, que não tinha muita visualização, porque eu não escrevia muito. Eu escrevia esse texto e eu lembro que uma moça, ela respondeu pra mim, ela falou assim, nossa, Lê, eu senti o medo que você sentiu, né, através das suas palavras. Até vou colocar o link aqui desse texto, se vocês quiserem dar uma lidinha lá. Eu ainda tô começando, tô escrevendo um pouco mais no blog, o Will tá me ajudando também. Mas para vocês tentarem entender que lá eu escrevi realmente o que eu senti na época, porque eu escrevi assim que eu voltei dessa minha viagem. E eu lembro que eu tive muito medo. Então, o que eu posso dizer para vocês como experiência é: quer viajar sozinho? Viagem. Não desistam por causa disso, né? Eu tô só comentando com vocês. Mas meninas, rapazes, se vocês sentirem, qualquer um de vocês, que aquilo não é para vocês, não façam. Porque eu acho que o sentimento é uma coisa muito, muito séria. Eu acho que, não sei no que vocês acreditam, mas eu acredito em Deus. Eu acho que o destino, Deus, ele mostra pra gente as coisas. Às vezes a gente que não enxerga, a gente que é cego, né? E naquele momento eu vi que alguma coisa podia acontecer. Não sei o que seria, mas algo ruim aconteceu comigo e eu fui embora. Né? Pode ser besteira, pode ser coisa da minha cabeça ou não, não sei. Mas eu achei que não deveria ficar ali, não fiquei e fui embora. Fiz alguns passeios, né? Eu reservei os passeios nas vinícolas, né? Eu queria fazer lá na região de Mendonça, tem umas cataratas, tem umas montanhas, eu queria ter feito isso. Mas na época o valor que ficaria não caberia no meu orçamento. Eu saí com o orçamento fechado aqui, né? Não tinha valor para fazer isso. E aí chegou bem o período de neve, né? Caiu uma nevasca no finalzinho de maio. E aí eu não consegui fazer esses passeios, mas eu fiz os das vinícolas, conheci alguns lugares, vi o Aconcagua, que pra mim assim, é uma das maiores experiências da minha vida. Foi que eu vi o Aconcagua, que é a maior montanha das Américas, né? Pra quem não sabe. E assim, gente, de verdade foi incrível. Foi esse mochilão que eu fiz, foi incrível. Eu só queria contar pra vocês essa experiência que eu tive, pra vocês entenderem que às vezes a gente sente alguma coisa que parece que aquilo não vai ser legal. Tem um cachorro latindo. O que eu queria com esse vídeo o que eu queria com esse vídeo era... Nossa, que cachorro. Tu acha que ele tá escutando minha voz? Então a gente chega de falar de experiência ruim, do que aconteceu, do medo que eu passei. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre roteiro. Vi a neve pela primeira vez. Assim, é a experiência mais especial da minha vida. Eu voltei a ser criança, parecia que eu tinha 5 anos. Me joguei na neve, fiz boneco de neve, ficou horrível, né? Vou encontrar foto e botar aí pra vocês. Inclusive, coloquem nos comentários se vocês já conheceram, se vocês já conhecem a neve ou tem vontade, que nem eu ainda não vi a neve, gente. O Will não viu a neve ainda. Ele vive cobrando pra gente ir pra algum país que tem neve, né? Quando a gente fez esse nosso pequeno mochilão, a gente até pensou em deixar pra fazer mais pro meio do ano, pra tentar ver a neve, pra ir pra Ushuaia, mas a gente vai deixar pra uma próxima viagem, que a gente quer fazer uma coisa mais legal ali na região da Argentina também. É claro que eu queria conhecer o Aconcagua, eu queria fazer o trek, eu queria fazer os passeios pelas as corredeiras, mas não cabia no bolso, não dava. Mas por que que valeu a pena eu cruzar de Santiago para Mendonça, né? Não foi só para ir em vinícolas, não foi só para ter essa experiência. Foi porque eu sonhei, né? Quando assim, sonhei, né? Eu desejei muito conhecer esse processo de cruzar os Andes. A Cordilheira dos Andes faz parte de vários países da América Latina.
E nós, brasileiros, não temos uma cordilheira aqui, né? E assim, pra mim, foi algo que foi uma experiência única, gente. Assim, conhecer a Cordilheira dos Andes, um lugar que está extremamente acima do nível do mar. Dependendo da região, é neve o ano inteiro. São montanhas, assim, que tem bilhões de anos. Então a energia ali foi muito gostosa, sabe? Muito bom de ver. E aí eu cruzei pra ir. E eu lembro que eu fiquei 3 noites e 4 dias em Mendonça. E quando eu fui, às 8 horas de viagem, foi só paisagem seco mesmo, né? Tirando a parte da fronteira do Chile com a Argentina, que tá sempre com neve, muita neve, a parte da divisa, da fronteira dos dois países. Tirando essa parte, todo o resto tava bem seco quando eu fui. Aí eu voltei 4 dias depois e todo o cenário que era seco estava repleto de neve. Eu vou mostrar um videozinho curto que eu tenho da estrada e vocês vão ver a diferença, gente. Quando eu fui, eu vou deixar a foto aqui. E quando eu voltei, vou deixar o videozinho aqui, a neve. Então, assim, incrível. Em 4 dias Muita eu neve. vi o mesmo lugar com 2 cenários completamente diferentes. E foi lindo. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Desculpem ter falado muito. Então é isso, gente. Era só para explicar mais ou menos como que foi a minha experiência, né? Viajando para esses países. Espero que vocês gostem. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo falando de valores e tudo mais, né? E depois eu posto para vocês. Gratidão e até a próxima. Dá tchau, meu bem! Tchau!